Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Vamos beber da fonte, a fonte bendita, luminosa da Palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Estamos iniciando o mês de setembro, mês aqui no Brasil, dedicado à leitura orante da Bíblia. Mês da Bíblia há 50 anos, desde 1971, essa experiência iniciada em Belo Horizonte se esparramou por todo o nosso país. Vamos então beber da fonte da Palavra de Deus que vamos utilizar, vamos rezar, vamos meditar neste domingo, o 23º domingo do tempo comum. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la então. Vamos partilhar o texto de Marcos. Marcos é o evangelista deste ano litúrgico, ano B. Vamos então tomar o texto de Marcos, lá no capítulo 7, versículos de 31 ao 37. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que Jesus impusesse a mão sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantando os olhos para o céu, Jesus suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, a língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não o contassem a ninguém, mas quanto mais o proibia, mais o proclamavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Meu irmão, minha irmã, este texto que lemos, só da tradição de Marcos, nos põe diante de um dos milagres de Jesus. Mas precisamos olhar para além de algo meramente extraordinário, para além de uma mudança física de um homem que não falava e passou a falar, não ouvia e passou a ouvir. Precisamos mergulhar também no mistério, digamos, do a mais contido neste evento na vida de Jesus e daquele homem. O texto traz elementos importantes também para a nossa prática pastoral neste tempo. Aqui, Jesus está, como aparece ao longo dos evangelhos, circulando, andando por toda parte, anunciando o evangelho, curando os doentes, proclamando o reino. E aqui diz o texto, trouxeram a Jesus, ao longo do caminho, um surdo que mal podia falar e queriam que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Determinaram até mesmo o gesto com o qual Jesus deveria agir sobre aquele homem. Não queriam muito, queriam tão somente uma imposição de mãos que pudesse gerar cura sobre aquele surdo mudo. Mas o texto que segue demonstra muito mais do que um carinho de Jesus, demonstra um cuidado especial com aquele homem. O texto diz que Jesus levou o homem à parte, longe da multidão, pôs os dedos sobre os ouvidos dele, tocou a língua daquele homem com a sua saliva, levantou os olhos e proclamou a cura.
abre-te. Percebam então, digamos, alguns verbos, algumas ações de Jesus sobre aquele homem. O que poderia acontecer com uma mera imposição de mãos, ou antes ainda, com um desejo de Jesus, como aconteceu em outras ocasiões. Jesus desejou a cura e ela aconteceu. Jesus proclamou à distância a cura e ela aconteceu. Jesus poderia ter simplesmente imposto as mãos e a cura viria, mas Jesus gastou ações com aquele homem. Jesus o atendeu de modo pessoal. A cura foi algo entre o homem e Jesus. Levou-o à parte, longe da multidão. Aqui estamos diante de um elemento bonito também para a ação e a missão da igreja neste tempo e em todo o tempo. Sem perdermos de vista que somos um corpo, uma comunidade, um rebanho, não podemos também nos esquecer de que é preciso, tanto quanto possamos, acompanhar, discernir, ajudar também no nível pessoal, o cada um, o cada uma. A pessoa não pode se perder dentro da multidão. O indivíduo que crê e que precisa da igreja, do ministro, de algum bem que a igreja lhe possa dar, esse irmão, esta irmã, precisam ser cuidados ali, na sua necessidade pessoal. Aqui estamos diante de um dos textos em que Jesus faz questão disto. Havia certamente na multidão muitos que queriam algo dele, mas Jesus gasta tempo com um. Gasta ações com um, dedica-se a um. Aqui estamos diante, portanto, de um traço que também deve marcar a nossa ação pastoral. O nosso olhar sobre o todo, o nosso cuidado com o todo, não pode dispensar o nosso cuidado com cada um. Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. E assim também nós tínhamos que nos esforçar como pastores deste tempo, como igreja deste tempo. Precisamos nos esforçar para também termos presente a vida de cada um, a história de cada um, a necessidade de cada um, de maneira que também possamos com Jesus aprender isto, a dinâmica do cuidado do rebanho todo, mas também o cuidado que cada ovelha precisa e merece receber de Deus, através da igreja, através dos pastores. Mas queria ainda avançar com você, meu irmão, minha irmã, para um outro dado importante. Jesus poderia ter usado muitos gestos, poderia ter simplesmente ali, distante da multidão, ter imposto as mãos, poderia ter dado apenas a ordem da cura, ou suspirado o éfatá, que abriu os ouvidos e a boca daquele homem. Mas há um outro gesto de Jesus que é importante nós também penetrarmos com o olhar da fé. O texto diz que Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Jesus toca aquele homem, como quem participa da sua deficiência, da sua limitação e até mesmo da sua ignorância religiosa, porque se ele não escutava, ele não tinha acesso ao ensinamento da lei e também não podia proclamá-la porque não falava. Jesus então, digamos assim, toca de fato o universo, o corpo, a deficiência daquele homem, quando toca com os dedos nos ouvidos dele, mas também toca a língua daquele homem com a sua saliva, como quem tirasse algo de si e desse a ele. Esse gesto é diferenciado. Jesus tira da sua saliva e põe da sua saliva na língua daquele homem, como quem dissesse que Jesus, o Filho de Deus, aquele que é a expressão da perfeição da humanidade, Jesus quer que aquele homem também participe de tudo que é digno do humano.
ouvir o anúncio das coisas de Deus que Jesus lhe podia fazer. E por isso lhe abriu os ouvidos, para que ele tivesse acesso não simplesmente à lei dos judeus, mas também tivesse acesso, a partir daquele momento, ao ensinamento novo e divino de Jesus. Mas além disso, além de receber, aquele homem também deveria ser portador de uma palavra. Da palavra que sai da boca, da saliva de Jesus e é colocada na boca e na saliva daquele homem. Aquele homem se torna, portanto, receptor e anunciador da palavra de Jesus. Por isso é importante que nós também entendamos isto. É este o sentido do éfata que nós colocamos lá como rito complementar do batismo. Aquela criança precisa crescer para ouvir e para proclamar a palavra de Jesus. Palavra que não é simplesmente uma teoria, um discurso, mas uma palavra que é Jesus mesmo, que acolhido na fé, dá sentido e beleza e horizonte a cada vida humana. Por isso a vida humana que se encontra com Jesus, o recebe pela pregação, pela catequese, pela liturgia e por isso mesmo se deixa transformar por esse Jesus encontrado, esta pessoa também se torna proclamadora, anunciadora, missionária de um anúncio que salva. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a liturgia deste domingo possa de fato ser também para nós um momento particular em que Jesus toque os nossos ouvidos e os disponha a acolher com docilidade, com sede, a palavra bendita que desce do alto para ser palavra que salva, palavra de verdade e palavra de vida. Mas também a liturgia que celebramos nesse domingo possa abrir nossa boca, a fim de que sejamos portadores da saliva, da palavra, do anúncio libertador que Jesus põe no coração humano para ser levado a todos os corações. Que possamos crescer na capacidade de ouvir e acolher a palavra e de anunciá-la com alegria. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, o ano vai avançando, chegamos então ao mês de setembro, mês da primavera, mês da palavra de Deus. 50 anos vividos aqui no Brasil como um mês em que nos voltamos de modo particular, atento e mais dócil à palavra de Deus, para de fato colocá-la sempre no centro da nossa fé e da nossa ação pastoral. Este é um dos pilares importantes da nossa ação pastoral aqui no Brasil, a animação bíblica da pastoral. Queremos que tudo aquilo que fazemos, as pastorais, movimentos, serviços, novas comunidades, tudo esteja iluminado e ao mesmo tempo tudo esteja profundamente imbuído da palavra de Deus, a fim de que a partir desta palavra de Deus, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, nós possamos dedicar-nos a toda boa obra, a todo cuidado, a toda ação pastoral aqui no nosso país.
Por isso, ao longo destes 50 anos, desde 1971, nós vamos no Brasil, a cada ano, nos dedicando a um pequeno fragmento da Sagrada Escritura, a fim de que a partir daquele pequeno fragmento possamos retomar a beleza e a importância desta palavra e recolocá-la no centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa ação pastoral. Mais uma vez, neste ano, nos debruçamos, portanto, sobre um texto bíblico. Desta vez, um versículo da carta de São Paulo aos Gálatas. Um pequeno versículo que nos quer ajudar a perceber a beleza, a temática, a presença de Deus ali naquela palavra que Paulo escreve e dedica à comunidade da Galácia e também a nós que continuamos lendo esta palavra como verdadeira palavra de Deus. O versículo que nós lemos da carta de Paulo aos Gálatas está lá no capítulo 3. Capítulo 3, é ali que nos encontramos com esta palavra de Paulo. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. A partir desta palavra, desse pequeno versículo da carta de Paulo aos Gálatas, nós percebemos que ao redor de Cristo, ao redor da fé em Cristo, nós nos tornamos uma única e mesma família. Sois um só em Cristo Jesus. De modo que no meio de nós não deve haver nenhuma divisão, nenhuma separação, nenhuma acepção que nos coloque uns sobre os outros, uns melhores do que os outros, uns com mais direitos do que outros. Não. A nossa fé nos torna uma única e mesma família. Jesus é o Filho unigênito, o primeiro dos irmãos, e a partir da nossa fé nele, nos tornamos também membros da família dele, membros da família de Deus. Somos filhos no Filho. No Filho unigênito em quem cremos, nós nos tornamos filhos de Deus e, por isso, membros desta grande e mesma família e precisamos viver, portanto, como irmãos. Paulo, nesta carta aos Gálatas, vai sinalizar muitos temas importantes da nossa fé. Um deles, certamente, é o único evangelho. São Paulo chama a atenção dos Gálatas que, ao que parece, perderam logo a certeza acerca do evangelho que Paulo lhes tinha anunciado. E foram também cedendo a outros pregadores que apresentaram um outro evangelho, como diz Paulo logo no primeiro capítulo da sua carta. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Então este é um tema importante. Há um só evangelho, porque há um só Senhor Jesus Cristo. É ao redor de Jesus e da sua palavra, tão somente na sua palavra, que nós estabelecemos o nosso vínculo com Deus, com a sua verdade, com o seu mistério. E este evangelho precisa estar firme, consolidado no nosso coração, para que ninguém nos queira apresentar um outro caminho ou uma outra verdade. Nem se um anjo nos anunciasse outro evangelho, deveríamos crer, como Paulo ensina, pede e critica os Gálatas por terem cedido facilmente a uma outra pregação. Este é um tema importante. Um outro tema importante da carta aos Gálatas, a gratuidade da salvação. A salvação não é obra meritória, a salvação é dom que acolhemos pela fé em Jesus Cristo. O tema da liberdade cristã.
um tema precioso a Paulo, precioso também aqui nesta carta que ele dirige aos Gálatas, a liberdade cristã, de modo que entendamos que é preciso, sim, estar diante de Deus com o Espírito dele que nos fez livres. O Espírito de Cristo nos permite saborear a verdadeira liberdade. Por isso Paulo insiste com os Gálatas e conosco que não dá para ir pendurando na fé cristã elementos que vão engessando, que vão normatizando, que vão, de alguma maneira, tornando lento e pesado o exercício do caminho. Mas é preciso, com a liberdade de escolher com Jesus, escolher Jesus, escolher como Jesus, e esta é a liberdade cristã. É preciso avançar, portanto, com a leveza de quem escolheu o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. A liberdade cristã é optar por Jesus, pelas opções de Jesus, pelos caminhos de Jesus. Um outro tema caro também a esta carta de Paulo aos Gálatas é o tema da fé. A fé agindo pelo amor. É na experiência do amor que nós provamos a fé. Isto é ali no cuidado, como Jesus, com aquele surdo-mudo no primeiro bloco, como ouvimos e meditamos. É ali no cuidado da fé, é ali no cuidado que a fé nos leva a gerar no dia a dia das nossas relações, uma fé que age pelo amor. É aí que nós provamos a fé que temos e, de alguma forma, também cumprimos toda a moral cristã, que é uma moral do amor ao próximo. A fé que age pela caridade ou age pelo amor é o lugar precioso onde expressamos que cremos em Deus e onde também realizamos aquilo que é mais caro à moral cristã, que é o amor ao próximo. Por fim, Paulo também nessa carta aos Gálatas vai falar dos frutos do Espírito. O Espírito de Deus agindo em nós nos capacita para a obra boa de Deus. A moral não é alguma coisa que vem de fora para dentro, como quem quer de maneira agressiva, autoritária, nos obrigar a alguma coisa. Não. A nossa moral cristã é resultado de uma docilidade ao Espírito, que em nós produz os seus frutos, os seus bons frutos. O Espírito de Deus produz em nós frutos bons. O espírito do mundo produz em nós frutos que podem nos levar na contramão da fé. Por isso, São Paulo nos convida a esta docilidade ao Espírito que produz em nós os seus bons frutos. Então, meu irmão, minha irmã, quero convidar você, neste mês de setembro, a tomar o texto de Paulo aos Gálatas. São seis capítulos, onde poderemos, de fato, saborear com tranquilidade, com beleza, aquilo que Deus nos quer falar através desse escrito paulino. E convido você a usufruir do método bonito, importante e fecundo da leitura orante, da qual falaremos brevemente no próximo bloco. Então tome o texto de Paulo, esses 6 capítulos da carta aos Gálatas, e vá ao longo deste mês, quem sabe um capítulo por semana, um pouco mais, e assim, fazendo essa leitura meditativa, contemplativa, orante, possamos mergulhar nesta palavra de Deus que nos convida a acolher um único evangelho, nos convida ao exercício da liberdade cristã, nos convida a uma fé que age pela caridade, nos convida à docilidade ao Espírito Santo e nos convida a tantas outras coisas importantes que estão no patrimônio fecundo da nossa fé cristã e do nosso seguimento a Jesus Cristo. Quero então pedir a você
que faça o dever de casa espiritual neste mês de setembro, de tomar o texto de Paulo e, na sua leitura de cada dia, deixar-se iluminar por esta palavra bendita, onde somos convidados a ser um só em Cristo Jesus, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, aprendemos o que nós chamamos leitura orante da palavra de Deus. E é isso que quero convidar você a fazer, sobretudo neste mês de setembro, aprendendo a partir do texto de Paulo aos Gálatas. São passos importantes, pedagógicos, que nos ajudam a penetrar o mistério e a beleza da palavra de Deus. Qual é o primeiro passo da leitura orante? A leitura. É você pegar lá um pequeno texto, alguns versículos ou o capítulo inteiro, mas quanto menor o texto, melhor. Pegar aquele pequeno texto e ler. Ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até quem sabe podendo você mesmo, de olhos fechados, repetir o texto, para que aquele texto se torne, digamos, algo dentro de você, tirando do texto e da letra para a sua memória. Por isso, talvez fosse importante que ele fosse pequeno, não um grande texto ou um capítulo inteiro, mas esse é o primeiro passo, leitura. O segundo passo é a meditação. O que este texto diz para mim? A partir da minha vida, do meu momento, da minha história pessoal, a partir das minhas vivências atuais, o que este texto diz para mim? Em que este texto toca a minha vida com o que eu vivo hoje, neste momento da minha história? Este é o segundo passo, meditação. Aí nesse passo você pode destacar palavras do texto que talvez digam respeito à sua própria vida, ou palavras do texto que te ajudam a iluminar e a ficar firme no seu caminho. Palavras que falem ao seu coração. O que o texto diz para mim é o segundo passo. O terceiro passo, o que o texto me leva a dizer a Deus. E aqui estamos já no momento de oração. Tendo lido, tendo meditado e confrontado o texto com a minha vida, o que este texto me leva a dizer, a rezar, a pedir, a agradecer a Deus? O texto faz rezar. Este é o terceiro passo. O quarto passo importante é a contemplação, de modo que ali, agora, no silêncio que veio depois da oração, da meditação e da leitura, ali no seu silêncio, Deus possa colocar algo no seu coração. Uma certeza, uma inspiração, uma consolação, um silêncio que contempla. Contempla Deus que lhe falou ao coração através da palavra lida, meditada e rezada. E um quinto passo importante, a ação. O que este texto me leva a fazer, ou me leva a me converter no caminho de seguimento. Uma ação boa, que pode ser a conversão do meu coração, que pode ser uma disposição para fazer algo que a palavra de Deus me tenha sugerido como caminho de vida, de felicidade e de salvação. Então, convido você a fazer nesse mês de setembro, a partir da carta aos Gálatas, este caminho da leitura orante. Vai fazer diferença na sua experiência de fé.
na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.